Bom dia! Bom dia! Hoje, 26 de outubro de 2023, nós vamos iniciar o encontro de número, ninguém lembra, 145. Muito bem, mas antes, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos estimulam, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, a fim de aprendermos um pouco mais sobre a vida, sobre a existência e principalmente sobre as oportunidades que nos são dadas para a evolução espiritual. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. Queremos agradecer também aos amigos espirituais que nos cercam, que nos ajudam, que nos estimulam. Muito obrigado, queridos irmãos, pela ajuda constante e ininterrupta. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Vocês estão vendo a tela Estranha Moral. Na reunião passada, lembra que eu falei alguma coisa sobre o capítulo do Evangelho Estranha Moral? E então, em chegando em casa, nas minhas elucubrações, me veio o sentido de falar um pouco mais sobre esse capítulo Estranho Moral, a partir do momento que nós dissemos alguma coisa. Eu falei, se não me falha a memória, que era um dos capítulos que eu gostava muito do Evangelho. E então, eu peguei alguns trechos desse capítulo e nós vamos rememorá-los, mas trazendo para o momento atual, e lembrando que para que as coisas que queremos que elas aconteçam e queremos proceder, o primeiro momento a ser trabalhados somos nós mesmos. É aquilo que fazemos, é aquilo que procedemos, enfim, aquilo que desejamos primeiro tem que ser trabalhado em nós mesmos, certo? Então nós vamos trazer esse comportamento, analisando esse tópico, essa mensagem, esse capítulo do livro Estranha Moral, considerando que, em primeiro lugar, somos nós espíritas a agirmos conforme a lição nos comunica. Então vamos a ela. Infelizmente, isso eu estou no item 15 do capítulo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, na maior parte das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. E a gente vê isso dentro da própria doutrina. E evidentemente, aí estão os espaços que encontramos e os entraves que encontramos na doutrina espírita, não é? Porque se os adeptos não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, que a gente vê isso dentro da doutrina, as interpretações que são feitas ainda em 2023, como se estivéssemos em 1857, é um problema muito sério. Então, é o que eu canso de falar aqui, está aí a estranha moral. Quer dizer, mas
quando essa mensagem, quando esse capítulo é interpretado na casa espírita, que poucas vezes eu vi, não me lembro de terem falado a respeito deste capítulo, não. Isso não é trazido para si próprio. É como se o espírita estivesse fazendo tudo certo e os outros é que não estão. E não é bem assim. E não é bem assim. Primeiro, serve para nós. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena fortemente toda a violência da interpretação, a violência da má interpretação, da divulgação errônea, daqueles que não procuraram conhecer um pouco mais e levam uma interpretação completamente fora do propósito para o povo que está assistindo, para o público em geral. E eu vejo isso, eu via isso muito nas casas, né? E vejo isso às vezes na própria internet, a gente vê, né? Coisas que são colocadas que não deveriam ali estar. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Isto aqui é que é o grande problema. Transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Esse é que é o grande problema. Não vale o que está na codificação, vale como eu quero fazer, como eu quero interpretar. Isso é que é o grande problema. Então, o que está na codificação o que eu quero fazer é superior a isso aí, vou fazer assim. É um problema sério. E é isso que a gente encontra, e por isso a desordem que encontramos na doutrina espírita. As casas, né? Uma trabalhando de uma maneira, a outra fazendo de outra, a outra acha que tem que botar santinho, a outra acha que tem que... sei lá, uma série de coisas errôneas, né, que a gente vê. Por quê? Instrumento a serviço de suas paixões. Problema sério. Quer dizer, desprezam a codificação, vou fazer como eu acho que tem que ser melhor. E vai fazendo completamente errado. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. Ele já chegou faz tempo, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, para compreender, por fim a luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. E o Espírito de verdade chegou e trouxe o Consolador. E aqueles disparates que aconteciam antes, continuam acontecendo a mesma coisa. Problema sério. Problema sério. Problema sério. Problema sério porque essa falta de responsabilidade com o que o mestre trouxe, com o que o mestre deixou, com o que ele trouxe quando aqui esteve materializado. E com o Consolador, que é a doutrina, que veio depois, ainda com todos esses disparates, dentro da própria doutrina espírita, onde cada um acha de colocar em prática as suas paixões, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. É mais séria do que a gente pode pensar. Se tivesse uma palavra que expressasse maior seriedade do que a própria palavra séria, eu a usaria, porque seria isto. É um problema incrível. Vamos em frente.
Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Perseguições principalmente ao que chega de inovação, de atualização. Um problema muito sério. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral, as que terá de sofrer, e o fim de todas elas se aproxima. Sabemos disso. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Observem o detalhe: os olhos aos cegos. Aqueles que não querem ver, que se acomodaram e ficaram no mesmo lugar, porque é cômodo, aqui eu não preciso fazer nada, eu não preciso estudar mais, eu já tenho isso aqui, eu vou fazer desse jeito, acabou. Então as atualizações vão ficando. Aí é aquilo que eu costumo falar, pelo amor de Deus, a ciência está avançando? A ciência material está avançando? O espiritismo é ciência, está lá, né? Filosofia, ciência e religião. Parece que não enxergam isto. Filosofia, o que faz a filosofia? Procura saber, né, o início das coisas, como é que isso aconteceu, o que foi, o que deixa de ser. Filosofia fica, né, por ali. Aí vem a ciência, e colocando em prática todo esse trabalho, né? Melhorando uma coisa, melhorando outra. E a ciência, quando chega, ela chega porque é permitida por Deus, porque é permitida por Jesus. Já tem espíritos capazes de desenvolver isso, então chega. Já tem espíritos capazes, então chega, porque o planeta tem que avançar. Ele não é, o planeta não espera por mim, pela Cris, por você, pela Denise, pelo Pedro. O planeta não espera por a gente, não. O planeta vai avançar, porque a evolução é contínua. Se nós não avançamos, tem outro lugar mais atrasado para cada um ir. Se a ciência está avançando, por que você custa a se atualizar quanto à ciência? Mas onde é que está a atualização? Na codificação? É só você ver. O que você enxergava ontem, hoje já dá para enxergar muito mais. Não é assim que funciona? E é fácil, é tão fácil, né? Principalmente para nós que já temos um pouco mais de idade, né? De ver como funcionavam as escolas materiais, escola pública, né? O básico lá, o primário. Como é que funciona? Pedagogia mudou a pedagogia? Mudou tudo, né? A forma de ensinar é completamente diferente da época que eu ia para a escola. Eu vejo bem isso. E parece que na doutrina tem casas que ficam estagnadas. Ainda agora conversava com a Cris, falava de uma casa que tem aqui, não vou citar o nome, para não se sentirem constrangidos quando verem o vídeo, se verem. Mas tem uma casa aqui que eu vejo que parece que está no tempo de Dom João Charuto, como se fala aí no ditado popular. Não avançou, uma casa estagnada, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha. O meu filho frequenta uma casa aqui, ele vai lá no dia de domingo. Você vai no dia de domingo fazer um curso que tem lá. Porque, rapaz, como é que está aquilo lá? E o curso, pelo que eu converso e vejo,
é sempre aquela mesma batida, sempre aquela mesma coisa. Pelo amor de Deus, vamos modificar, vamos fazer alguma coisa mais atual. Como o mundo nos mostra, não precisa mais nada, não precisa a codificação mostrar. Olha o mundo, olha o que está acontecendo, é só isso. Enfim, é isso aí que eu queria mostrar. Então, tudo isso aí, em primeiro plano, a gente tem que trazer para nós, espíritas, isso aí, para nós. E depois a gente pensa em poder ajudar os outros que não são espíritas. Mas primeiro temos que ajudarmos a nós mesmos. É isso. Então, acabando a estranha moral, voltemos ao nosso estudo. E nós paramos neste quadro. Vamos segui-lo, vamos repetir e vamos entrar nos seguintes. Estamos no livro Pelo Caminho do Entendimento do Espírito. Estamos no capítulo 4, o Espiritismo e o seu planejamento reencarnatório. Então nós vamos analisando alguns tópicos que nós extraímos desse capítulo e alguns outros que vocês tenham extraído, ok? Você tenha extraído. Vamos lá. O planejamento reencarnatório tem como objetivo colocar o espírito num ambiente que já conhece. Viu? Você já conhece a turma todinha. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Com espíritos que têm vinculações, observe, para que possa reorganizar seus sentimentos, seus valores, tanto éticos como morais. E a gente vê casais que se dão muito bem, né? Passam a existência toda com boa organização, boa harmonia, e outros que têm maiores problemas, quer dizer, são espíritos que já tinham desavenças antes e se juntaram novamente para que a coisa pudesse se reorganizar. Não aconteceu? Não tem problema, teremos outras existências e vão se juntar de novo, mas com as mesmas posições, marido, esposa, esposo, filho. Não, as posições podem ser diferentes. O que vem a acontecer é justamente situações para promover o equilíbrio, a harmonia entre os espíritos. Mas é aquele tal negócio, né? Cada um quer que seja feita a sua vontade, e não pode ser assim. Porque quem disse que a nossa vontade é melhor? Onde está escrito isso? Aí é que é o grande problema. Por isso, o melhor momento para nos encontrarmos todos é sempre procurarmos entrar em ajustes, em considerações viáveis, né? Cada um cedendo um pouco para que a coisa possa ir adiante. Senão realmente não vai. Muitas vezes um quer, mas o outro não quer, então não acontece. Fica para uma próxima. E evidentemente, de acordo com o comportamento de cada um, numa próxima existência, os vínculos podem ser diferentes. Era esposa, pode vir como filho, pode vir como um parente bem próximo, como mãe, como pai, enfim, até que o ajuste possa vir a acontecer. É assim que funciona, né? Como está aqui escrito, para que possa reorganizar seus sentimentos, seus valores, tanto éticos como morais. Como você postou, reencarnação, a maior justiça da própria de Deus, não é assim?
Como você falou no início, eu não entendi. Fale alto. Reencarnação é a maior prova de Deus. Ah, sim. Aquela tua postagem que você postou. Ah, sim. Uma prova de justiça. É de justiça, Deus. não tem como. É por aí. Né? E os ajustes vão se fazendo assim, de reencarnação em reencarnação. Quer dizer, quanto maior a nossa dificuldade para nos harmonizarmos com aqueles que convivem na existência na qual nos encontrarmos, mais reencarnações iremos ter com dificuldades para que possamos nos reorganizar, fazer com que o afeto venha a acontecer. Né? É sempre desta forma. Bom dia. Não é fácil viver em ambientes que, muitas vezes, foram danificados pela ignorância, pela falta de fé gerada pelo desamor. O respeito, a amizade, a convivência se renovam dia a dia e ele oferece ao espírito os mais ricos meios de se educar, consolidando-lhe o valor da nova oportunidade. Oferece ao espírito os mais ricos meios de se educar. Aonde está isso? Planejamento reencarnatório. Oi? No Planejamento planejamento reencarnatório. Perfeitamente. Porque ali foi feita uma pauta justamente tentando promover isto aqui. Colocando-nos numa situação onde vamos encontrar na existência todos os meios necessários à nossa educação, para aquela existência, de acordo com o nosso nível espiritual, de acordo com o que já nos é possível resolver. Nem tudo. Porque muitas vezes queremos dar conta de um determinado problema, quando lá estamos preparando uma pauta reencarnatória, mas o amigo espiritual diz assim: Cristo, melhor você deixar isso para depois. Agora não vai dar não, você vai chutar pedra. Quaresma, isso aí não vai dar certo, deixa isso para depois, mais adiante. Quando você tiver mais conhecimento, né, Quaresma agora, né, porque naquela altura não era. Né? Deixa isso para depois, porque agora não vai dar certo. E assim é que acontece. Então, vejam, tentemos entender a responsabilidade que nós assumimos quando fizemos uma pauta reencarnatória. Olha a responsabilidade de comportamento que nós assumimos, porque nós nos comprometemos em agir da melhor maneira possível dentro do contexto, principalmente dentro do contexto familiar, com aqueles que iríamos receber como filho, dentro do contexto das dificuldades e dos problemas que iríamos encontrar, dentro da existência. Nós nos comprometemos em resolver da melhor maneira possível, a modo de extinguirmos aquela dificuldade, aquele problema, melhorarmos um pouco. Olha a responsabilidade. É por isso que muitos daqueles que desencarnam ficam admirados com o que encontram do outro lado. Mas por que isso? Pela falta de responsabilidade com a existência, com a pauta que se comprometeu, com a promessa que fora feita diante, principalmente do Pai. Porque aqueles que estão ali agindo para a nossa reencarnação, eles estão ali sob um comando maior, que chega até Deus. É assim que funciona. Então o comando vai. É como numa empresa, né? Você tem aquele funcionário lá na máquina, operando a máquina,
mas depois tem um chefe, tem um subchefe, tem um gerente, tem um diretor, tem um presidente. É assim. E ele só está lá porque o presidente admitiu que ele tivesse que ficar lá, que ele pudesse ficar lá. Porque foi recebendo ordens, né, na escala decrescente até que chegasse a ele. Não seria mais fácil se a gente lembrasse desse planejamento? Ah, sim, com certeza. Seria mais fácil se você se lembrasse desse planejamento? Sim. Muito bem. Eu prometi isso, então tenho que fazer isso. Perfeitamente, querida. Você tem toda a razão. Você se lembra? Não. Pois é. Quem lembra aí? Sabe por que nós não nos lembramos? Porque a gente não está ligado no Evangelho. Nós não estamos ligados a Jesus. Nós cometemos erros, abusos, tropeços. E então foge da memória existencial. E nós deixamos de receber a ajuda do nosso guia espiritual, que nos redui pelos nossos erros. Porque nós começamos a ter pensamentos dúbios, pensamentos sem vergonha, safados, que não tem nada a ver, pensamentos materialistas que são os mais destruidores dos nossos momentos melhores. Nós fugimos da pauta, por isso nós não nos lembramos diretamente de tudo, mas está tudo na memória existencial, porque a memória existencial está diretamente ligada à personalidade. Está diretamente ligada à personalidade. Essa memória da pauta do planejamento reencarnatório. Ela está aqui. Agora, se eu tenho pensamentos outros, tenho ações indevidas, comportamentos indevidos, me afasto do Evangelho, perco uma sintonia com o meu guia espiritual, que poderia me ajudar no momento de esquecimento, num momento comum. E aí é o grande problema. Esse é o grande problema de não nos recordarmos de tudo. É o nosso afastamento da prece, da oração de Jesus. Se nós, por que Emmanuel fala, por que Emmanuel nos conta e nos diz, porque é aquele que conhecemos, que Jesus seguiu o caminho reto. Por quê? Justamente por isso. Porque Jesus, no seu processo de evolução, ele estava sempre ligado no Evangelho. O Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Começar por aí. Jesus trouxe, né, porque ele aprendeu isso ao longo das suas existências e foi indicado por Deus para nos trazer. Por isso Jesus seguiu o caminho reto, assim como os outros espíritos, muitos outros seguiram o caminho reto. Não se afastou da sua pauta reencarnatória, porque estava sempre ligado no melhor, em Deus, principalmente. E então toda a ajuda espiritual ele recebeu, o seu guia espiritual ele recebeu, e aí seguiu o caminho reto. Quer dizer, foi sempre pelo melhor desenvolvimento das tarefas que lhe cabiam em cada processo reencarnacionista, em cada pauta da sua vivência. Pronto. É isso. Mas nós não fizemos assim. Nós não fizemos assim. Ah, mas Jesus passou pelos mundos que nós passamos? Passou. Ele passou. Ele passou. Ele passou por um planeta semelhante ao planeta Terra, só que ele foi pela linha que tinha que ir, pela pauta melhor. Porque as provas acontecem. E aí é onde a gente peca. Qual é a tua prova? É essa. Ah, e a gente não faz como devia. Qual é a tua prova? Tens esse filho. Cuida da melhor maneira possível.
orienta-o, e aí não fazem. E o filho parte para caminhos indevidos, por falta de orientação. Olha aí, já falhou. A falha já aconteceu. Esse é o grande problema nosso. Por isso nós estamos aqui, com expiações pelos nossos erros cometidos. Então, veja bem, por isso nós dizemos desconhecer o nosso planejamento reencarnatório. E por isso nós estamos aqui aprendendo. Mas nós já sabemos muito do nosso planejamento. Nós já sabemos muito. Pelo tanto que já falamos de planejamento reencarnatório, pelo tanto que já estudamos, nós já sabemos muitos. Já sabemos os defeitos que temos, por que aquilo está nos acontecendo, que é para a correção daquele defeito, daquele erro, daquela falta, daquela falha que temos. É assim que funciona. Não tem como ser diferente. Quer dizer, poderíamos estar seguindo um caminho reto? Poderíamos. Só que chutamos pedra, não é? Aquela pauta da estranha moral fala sobre isso, as paixões. E o principal problema nosso, como nos fala Agostinho, é a materialidade, que muitos espíritas não querem entender. Eles são mais materialistas do que espiritistas. A gente vê isso. A gente vê isso. Olha a falta de entendimento, né? A falta de compreensão. Aí é que está o grande problema. Vem as dificuldades, vem os problemas. Eu não vou na casa espírita, não. Está chovendo muito, vai ter problema. Aí não que desaparece. Mas é só uma vez. Só uma vez. Veneno basta uma gota. Você não precisa tomar a garrafa toda, basta uma gota. O grande problema é essa falta de entendimento que nós ainda temos. Certo? As dificuldades são para ser vencidas. Os problemas são para serem vencidos. Não é para nós nos acomodarmos diante das dificuldades. Porque a dificuldade é que vai nos ensinar. A dificuldade é que nos faz movimentar a inteligência. Por isso a inteligência. Você só desenvolve a inteligência se você tem dificuldades para resolver. Se ficar tudo no mesmo nível, a tua inteligência também fica no mesmo nível. Como trabalham os cientistas? Não é fuçando, procurando? Eles eu já desenvolvi isso aqui, tá bom. Não, mas tem que melhorar, então eu descobri. É assim que a gente tem que fazer. Esse é o grande problema que nós ainda enfrentamos. Acomodação. Ficamos estagnados. Aqui tá bom. Zona de conforto. E a zona de conforto te leva para onde? Te leva para onde a zona de conforto? Te leva para onde? Considerando as pautas antigas do Evangelho. Te leva para onde? Considerando as pautas dos testamentos antigos, primeiro do Velho, leva para onde? A materialidade. Para o inferno. Não é que falta o Velho Testamento, né? Até no Novo não tem a palavra lá, inferno. E a gente já sabe o que é o inferno, né? A gente já sabe o que é o inferno, né? O inferno são os mundos inferiores, né? É simplesmente isso. Vamos em frente. Vamos agora para... Vamos ver. Vamos para o Evangelho. Mas por que o Evangelho está incluso aqui no caminho? Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. A tua pauta, a pauta dela, a pauta dele, meu. Todas as pautas podem ser cumpridas.
não tem força, não é maior do que a força que temos para resolvê-las. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. A maior potência da alma, segundo Leon Denis. Aí. Essa vontade, falávamos ainda há pouco do caminho reto, é que teve Jesus. Por isso ele seguiu o caminho reto. Aqui, ó, vontade. De vencer. De chegar à paz, à felicidade. É o que nos falta. Porque a gente se deixa caminhar pela ilusão. A ilusão do prazer, a ilusão do dinheiro, a ilusão do sexo e outras tantas ilusões, as ilusões dos prazeres materiais. E achamos que está muito bom. Não, mas eu estou numa vida feliz, eu tenho que ir para a festa. Tá bom, tudo bem, sem problema algum. Esqueceu que é espírito, que está usando uma ferramenta para trabalhar a sua evolução espiritual. Esqueceu. Isso é uma ferramenta. Esse corpo é uma ferramenta de trabalho. Acabou. Ferramenta. E se você usa mal a ferramenta, o que acontece? Você tem uma máquina de costura, ok? Você é uma costureira, vai trabalhar como costureira para ganhar o dinheiro para o teu sustento. Você trabalha com a máquina de costura, mas você trabalha com a máquina de costura desprezando-a. Trabalha mal, deixa jogada, não cuida da máquina de costura. O que vai te acontecer? Ela vai dar defeito, não vai? E aí o que acontece depois? Você fica sem ter a tua arrecadação financeira. E aí você vai ter problemas, não é assim? Pois é. A mesma coisa acontece conosco com essa máquina quando trabalhamos mal com ela. Quando utilizamos ela para fins indevidos, para fins ilusionistas, para fins materialistas. Acabou. Estamos usando mal a máquina e aí vamos ter problemas. É assim que acontece. Não tem jeito. Está aqui. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas, e a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Agostinho, é o que estávamos falando. É preciso dar a interpretação devida para cada um para si próprio. É preciso. Mas parece-me que os encarnados do planeta Terra se deixam. Não, a ilusão é muito boa. É muito boa. A ilusão, o prazer, e depois o sofrimento, quando o desencarne acontece, como a gente cansou de ver na casas espíritas, nas sessões mediúnicas, quando chegam nas sessões mediúnicas, completamente arrasados, fui enganado, chorando, em prantos, pelo que estão passando. Cansei de ver. E dar também assistência a esses irmãos nossos. Não é brincadeira. Eu costumo dizer, e vou repetir, a dor consciencial, ela é bem mais dolorida do que qualquer dor que você possa sentir agora no corpo material. Ela é sofrida demais. Não é brincadeira, não. E com detalhes importantes que as pessoas às vezes deixam escapulir. Você parte de uma reencarnação que foi completamente mal trabalhada
e corre o risco de virar ovoide. Ainda tem esse detalhe. Corre o risco de ser escravizado quando vai para o plano espiritual. Porque de acordo com os teus sentimentos e com os fluidos que você esteja emanando, você vai ser agasalhada por esses irmãos que te pegam e te levam para servir a eles. A escravidão no plano espiritual é pior do que a escravidão que você viu acontecer no planeta Terra, sobre o Sol. Não é brincadeira não. Quem estudou sabe disso. Quem leu os livros de André Luiz sabe disso. Quem viu os livros de Rafael Ranieri sabe disso. Não tem? É um problema muito sério. Se você é pega por um conglomerado desses espíritos malignos que estão no plano e que você tem a tua dimensão fluídica, a modo de que eles possam te arrastar, aí é um problema sério. Você chega ao ponto de virar um ovoide. Você não vai virar um ovoide espírito, mas a matéria que você vai usar é de um ovoide. E aí? Você fica completamente dopado. É como se estivesse dopado. Não sei de nada, não faço nada, estou inconsciente. A coisa é muito séria. A gente sabe, e tem notícias disso, não é? Dos espíritas que desencarnam, né? E quando se vem do outro lado, pensam que iam fazer muita coisa e não vão fazer nada. Com licença das más colocações, né? Aqui mandavam em tudo, faziam tudo, tomavam conta de tudo, e lá vão lavar o vaso sanitário. A coisa é séria. A figura é essa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que há um debate tão grande de Agostinho quanto à materialidade, o materialismo. É só ler a conclusão do Livro dos Espíritos. Está lá. E com uma verdade muito grande, né? Porque esse moço aqui, na sua juventude, ele sabe bem o que fez. E quem o levou ao despertamento foi a sua mãe. Então ele tem toda a propriedade para falar a respeito disso. Agostinho. Consolador, vidas passadas. Ainda como falávamos de Emmanuel sobre o caminho reto de Jesus. Mas não é isso que vamos ver. Vamos ver isso, vidas passadas, que está no Consolador, porque tem a ver com tudo que nós estamos falando, principalmente quanto ao planejamento reencarnatório. Observem o disparate, né, que fazem, porque fizemos um planejamento reencarnatório e depois, se estás submerso em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Ok? O que ele quer dizer? Você fez um planejamento reencarnatório, certo? Então você passa por um esquecimento ao reencarnar, ok? E é indispensável a valorização das vossas iniciativas. É para justamente você dar conta desse planejamento reencarnatório, você vencer as dificuldades, os problemas que você vai ter na tua existência, e não para ficar procurando graveto e cabeça de burro, e não para querer saber o que eu fiz ontem, como é que foi ontem. Esquece isso. Por isso você tem o esquecimento temporário, senão não haveria necessidade. Porque a qualquer momento que nós tivermos a necessidade de recordar o que aconteceu no passado, isso chega automaticamente.
entre aspas. O Quaresma, nesse momento, seria bom que ele recordasse alguma coisa do passado. O amigo espiritual traz. Ele te faz reavivar a memória. Automaticamente. E aí você então, caso contrário, esquece, cuida do que você tem que cuidar agora. Não deveis provocar esse gênero de revelações. Está aqui escrito. Não sou eu que estou dizendo. Porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigida para esse fim. Aí está. Quer dizer, se cada um de nós tivermos necessidade de recordar o passado, eles vão prover. Não precisa você ir lá, não, fulano ali, eu vou ter que fazer Regressão. Nunca fiz isso. Senão não precisava do planejamento reencarnatório. Esquece o planejamento reencarnatório. Olha, é um problema de interpretação. Aquilo que estávamos vendo de estranha moral, né? É isso aí, sabe? As pessoas esquecem. Tem que cuidar do agora, como diz Emmanuel. Tem que cuida do agora. Agora é que é importante. Quer dizer, cuida do teu planejamento reencarnatório. É o que você precisa fazer de melhor agora. Está mal com quem? Então cuida de ficar bem. Tem problema com quem? Então cuida de resolver o problema. Está muito difícil. Então trata de tentar resolver essa dificuldade, porque você vai desenvolver a inteligência e amanhã você vai poder fazer muito mais, porque a tua inteligência desenvolveu-se, cresceu. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício, como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. É tudo que estávamos falando. Não precisa. Quando tiver que vir, vem. Espontaneamente. Cadê? Chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício. Quando não vê necessidade, o amigo espiritual vem. E já há previsões para isso. Aqueles que fizeram conosco o planejamento reencarnatório, eles já têm previsões para isso. Quando esse nosso irmão chegar naquela altura, com aquela dificuldade, com aquele problema, nós vamos levar esse benefício para ele. Aí acontece. Não procura graveto, porque vai ter problema. Vai ter problema. E aqueles que são espíritas e que ficam fazendo isso, então pior ainda, não estudaram, não conhecem o planejamento reencarnatório, porque se conhecessem, não estariam fazendo. E eu conheço alguns que fazem, e que são espíritas, e que são psicólogos. Completamente errado. Tem uma amiga, então, que ela é psicóloga, e cansa de fazer isso. Não conhece doutrina espírita. Como você é espírita e está fazendo uma coisa dessa? Você sabe o que é o planejamento reencarnatório? Ninguém fala nada. Ninguém quer dizer nada. Então eu vou seguir. Emmanuel, está no Consolador, na questão 370. Podem ver depois. Tem mais um aqui. Esperança e Luz. É um livro com autores diversos. Regressão da memória.
Esse negócio aqui está falhando um pouco. Tá, os contatos já não estão na melhor qualidade. Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, estávamos falando, né? Valorizar o presente, preparar o nosso benefício e preparar em nosso benefício um futuro melhor, por que provocar a regressão da memória de que fomos ou fizemos simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? Entendeu? Está aí. Não, mas eu quero saber por que eu estou com essa doença. Para que tu vai buscar saber? Resgata agora essa doença. Age da melhor maneira. Procura da melhor forma, da melhor maneira, se livrar dessa dificuldade, desse problema. Não precisa buscar por que ficou doente, por que está com esse problema. Cuida do problema e resolva-o. É isso que ele está falando? Mas não. O prazer, não, eu quero saber. Eu gostaria de saber por que isso. Vai saber. Você já sabe, não precisa buscar agora. Cuida da questão. A nossa própria existência atual nos apresentará tarefas e provas que, em si, são recapitulações de nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente em nossa passagem última na Terra, fixada no mundo físico. Curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Você quer saber por quê? Você já sabe. É só procurar se conhecer. Ainda tem um detalhe, né? Dessas reuniões que tem por aí de recapitulação do passado, ainda saem coisas completamente indevidas. E muitas vezes não é nada daquilo. Ainda tem esse detalhe, né? Ainda bota a pessoa mais atordoada ainda, que eu já vi isso acontecer. A pessoa ainda fica mais atordoada ainda. Já me contaram tantas histórias disso que eu vou te contar, são coisas impressionantes. Aí você dá vontade de você perguntar para a pessoa, a gente evita de fazer isso, né? Porque é uma pancada muito forte. Escuta, você é espírita mesmo? Você tem certeza? Porque é uma falta de conhecimento incrível. Você sabe por que você está encarnado agora? Você sabe por que você está vivendo essa existência? Dá vontade de você perguntar. Mas se você falar isso, você vai receber tanta rajada de fluidos emprestados, então é melhor não fazer, porque de repente você não se encontra bem, então pode um desses fluidos te pegarem. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes? Ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo ou leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas? Se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Aí, precisa mais alguma coisa? A própria codificação, se te precisasse de regressão, a codificação estaria falando. O livro dos Espíritos traria isso. Olha, é preciso, faça regressão de vez em quando você estiver passando muito mal. Quando você quiser saber disso, faça regressão. Estaria no livro dos Espíritos. Por isso falamos no início, a codificação, sabe, ela é tratada com as paixões de cada um, e não pode ser assim.
Sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas tendências. Acabou. Você quer saber o que você fez ontem? Olha para as tuas tendências, você vai saber. Eu já fiz isso comigo mesmo, eu faço isso constantemente comigo. Eu aprendi a analisar os meus comportamentos. E quando eu cometo algum que eu depois me travo, eu fico analisando, caramba, porque assim, eu tenho que tentar a correção disso. Nós sabemos de tudo, está tudo em você. A tua memória contínua está contigo, ela é tua. Então você sabe. Qual é a ação que você tem? Você deseja amar o outro? Olha aí. É isso que você fez no passado. Você fazia mal para todo mundo. É fácil de saber. Você desrespeita, você continua fazendo isso? Pois é isso que você fez no passado. Então agora trata de corrigir. Por isso é que ele está provocando. Não seja desrespeitoso. Procure corrigir isso. Tá bom. É simples assim. É simples assim. E o espírita precisa saber disso. E parece que não sabe. E quando eu falo, não gosto. Mas não sou eu quem falo. Está aí na tela. Está na codificação. E se eu sair da codificação, podem me puxar a orelha. Mas vai ser difícil, né? Puxar a orelha. Voltemos ao nosso livro. E agora nós vamos ver aqui, para onde nós vamos. Núcleos de novo, na página 48. Esse parágrafo está na página 48. Parará, onde estás tu? Está aqui? Oi? Mais ou menos no É o terceiro parágrafo dessa página. É. Ninguém marcou nada. Eu vou trazer uma caneta deste tamanho para dar zero a todo mundo. Pela madrugada. Está todo mundo vadio. Ô Cid, você compra para mim, por favor, uma caneta desse tamanho? Comprar. Caramba! Ninguém marcou nada. Então vamos lá. Eu marquei lá no finalzinho, mas vamos a seguir, vamos adiante aí. Quando chegar lá eu... Tá, então tá certo. Ok, vamos lá. Núcleos de dor. Sentimentos diversos vibram por toda a sociedade, conclamando atenção e amparo. Sabemos disso, não é novidade, não? Espíritos que exprimem seus gritos de apelo vivem à nossa volta, e o que mais se faz é ignorar suas necessidades, suas carências, o que tem gerado tantas violências na ordem dos sentimentos e da moral. A não compreensão do outro como espírito promove o alto índice de revolta e violência que nos envolve de toda forma. E é uma verdade. Porque a maior parte de nós olha o outro como homem. Tem que olhar como espírito. Quando você olha como espírito, a tua visão muda completamente. Porque você sabe por que o homem está daquela maneira. E a causa é espiritual. A causa não está diretamente na matéria. A matéria está sofrendo o efeito da causa que está no espírito. E ele está usando mal aquela matéria porque a causa está no espírito. Por isso, a assistência fraterna e não mais o atendimento. A assistência é um ato que tem uma certa continuidade. Não é um atendimento simplesmente. Você atende, mas depois você vai ter esse atendimento sucessivo. É uma assistência espiritual. Parece. Mas assim é até difícil a gente ver como espírito, por exemplo, um
no evento que aconteceu essa semana, da pessoa tacando fogo naquele ônibus. Como é que você pode, na hora, pensar em vê-lo como espírito? Pois é, mas tem que ver o que espírito. Pois é, na hora do meu pensamento em muitas coisas, eu vou falar para Jesus que tenha misericórdia dessa alma. Você vê, é um espírito completamente rebelde, ainda portador de uma grande ignorância, não é? Uma grande ignorância, e você não tem que ter pensamentos ruins em direção a ele, muito pelo contrário. Tem que dirigir pensamentos salutares para ajudar na sua melhora. Porque se você tem ali um problema e todos começam a emanar fluidos da pior qualidade, mais alimentam aquele estado daquele espírito. Quer dizer, é lamentável, mas a causa não é a matéria, a causa é o espírito. É por isso que ele está usando a matéria para fazer aquilo. É como eu falei ainda há pouco da máquina de costura, se você usar mal, a máquina quebra, a máquina vai ter problema. Não é? É o que ele está fazendo. E se você condenou a tua máquina, você vai ter problemas depois. É o que vai acontecer com ele, porque ele está usando mal aquele corpo que lhe foi dado. Ele está tendo práticas completamente perversas, rebeldes, e que ele vai responder por isso, usando mal a sua existência, a sua reencarnação. Problema sério. Mas, na realidade, é que a gente tem que analisar dessa forma com o espírito. É por isso que você vê, né, todo esse estado de coisa no nosso país, no mundo, e cada vez mais povos entrando em guerra, em confronto, não é? Desprezaram o sermão profético e outras tantas profecias para fazerem que ela acontecesse, porque não se melhoraram. E é por isso que a gente vê isso, porque estão usando, não, metralha destrói aquele prédio cheio de gente, taca no hospital. Veja a ignorância e a falta de conhecimento de si mesmo. Olha só que falta, né? Todo mundo lá no hospital precisando de carinho, de atenção, e parece que tinham 500, né? Em torno de 500 pessoas. Prédios com pessoas destruídas. Olha que mentalidade. Quer dizer, todos eles que estão fazendo esse tipo de situação, eles não estão pensando como espíritos. Eles estão pensando como homens, simplesmente matéria. E se tratando desse caso aqui na nossa região, são espíritos que estão numa condição tão inferiores, que como você falou ali, eles estão voltados para o lado material, porque todos eles foram alicerciados para ganhar dinheiro para que fizessem aquilo ali. Quer dizer, como o espírito está numa condição tão inferior, mas de materialista, de se deixar envolver por aquilo ali. Quer dizer, ele não está pensando nem no semelhante, nem no outro que espírito como ele. É a materialidade em primeiro plano na cabeça dessa gente. Aliás, o segundo plano espiritual não existe, é completamente matéria, não é? Você vê lá fora, né? É um querendo tomar a terra do outro. Que coisa, senhor! Meu filho, não toma a terra dele não, porque você vai ficar daqui a pouco embaixo dela. Essa tua ferramenta vai ficar embaixo dela. E você vai para aquele lugar que fala lá no Velho Testamento. Problema sério. Você vê? Percebam como está longe de um maior conhecimento esses espíritos. Eles não sabem nada de planejamento, reencarnatório, reencarnação, não sabem nada. Estão completamente iludidos. E aí, o outro que passa a analisar aquele, ele mandou para cá, agora manda duas em cima dele. Problema sério.
Aí você vê aquela faixa de lugares onde Jesus esteve, né? Israel, um propósito desse. Você veja como eles são. Esse primeiro-ministro de Israel, ele vem lá naquele carro há anos e ele não quer soltar. Não quer soltar, não. O cara da Síria, aquele cara da Síria que comanda lá, que eu esqueci o nome dele, não é? É um problema. O Afeganistão, aqueles caras, eles querem se manter no poder. Olha, esses vão ter problemas seríssimos. Outra pergunta, esse pessoal que está vindo de avião para cá, que estão falando da Síria, eles estão vindo para cá. No caso, eles estão mudando de país, né? Esse processo reencarnatório deles, que era para eles conviverem lá, e agora eles estão vindo para cá, como é que fica? Se eles estão vindo para cá, deve haver uma concessão para isso, vamos admitir assim, certo? Naturalmente, não quero dizer que seja isso, mas é uma possibilidade, né? Eles teriam que estar lá até um determinado momento, e nessa situação que ocorre, não é? É concedido que eles se retirem de lá. Mas muitos são brasileiros, né? Oi? Muitos são israelitas que estavam lá também estão vindo. Muitos são brasileiros. Quer dizer, São repatriados. não podemos ter uma definição exata do porquê, não é? Mas pode ser por isso. De repente, foi facilitados a eles virem para cá, saírem, porque de repente eles não merecem estar naquele contexto. Então, retornam, saem do país de origem para cá. Agora, aqueles brasileiros que foram para lá, que uns morreram, outros estão desaparecidos, o que eles foram fazer lá? E aqueles que morreram que estavam lá naquela festa, lá naquela baderna lá. Por que foi para lá? Por que saiu do Brasil? Eles foram fazer uma festa na casa do pessoal lá, impressionante. Foram procurar, né? Quer dizer, o tal problema. Você foge da tua ambientação reencarnatória por questão financeira, porque lá é melhor, lá eu vou ter isso, lá eu vou ter. Você está criando um problema para você. Você perde a tua ligação com o teu guia espiritual. Você fica à mercê do teu livre-arbítrio, e o nosso livre-arbítrio não é nada bom por enquanto. O nosso livre-arbítrio é um problema, é preciso que o guia espiritual de vez em quando sai daí, o que tu vai fazer lá? Fica aqui mesmo que é melhor. Problema sério. Quer dizer, a gente não tem uma definição exata, porque a gente não sabe o processo reencarnatório de cada um desses, o que eles merecem. Mas a gente verifica que muitos fatos podem ter essa origem. Vieram para cá porque não mereciam estar lá. Foi concedido que eles estavam bem, então podem vir. Outros que foram para lá não foram por ambição, não foram o que aconteceu, um fato qualquer que os levou para lá, esses vão ficar bem. Mas aqueles que foram por questão financeira, por prazer, por querer sair daqui, lá é melhor, esses têm problema. E vão ter problema em todos os lugares que forem, porque fugiram do processo da ambientação reencarnatória que estava programada. Não tem como. Não, mas outro dia me disseram, mas fulano está lá muito bem, tem uma casa que parece um palacete, está cheio de carro. Eu digo, ele vai levar isso? Quando ele morrer, o que vai acontecer? Você sabe? Pois é, ele não veio aqui para isso, porque ele não é corpo material, ele é espírito. Quando ele retornar, ele vai conversar com a própria consciência por que saiu da sua ambientação reencarnatória de instrumentos para a sua evolução. Quer dizer, não perdeu a existência e agora a contundência é um pouquinho maior para nós. Não tem dúvida quanto a isso. As dificuldades serão maiores. É como aquele que nasceu em um local onde ele estava cheio de condições de fazer cursos, de ter livros, de ler e não ligou para nada. Numa próxima, ele vem numa encarnação onde ele vai correr atrás de uma folha de um livro. E achei uma folha. Problema
sério. Quando você despreza, você vai ter mais dificuldades depois para encontrar. É sempre assim. Está aqui, olha. A não compreensão do outro como espírito promove o alto índice de revolta e violência que nos envolve de toda forma. É o que eles estão fazendo lá fora. Né? É isso aí. Ele mesmo se acha como espírito, e como é que ele vai ver o outro? Não tem como. É isso. Somos espíritos em experiências humanas e não corpos em experiências espirituais. É preciso refletir sobre esse entendimento. Cada espírito na sua evolução, mas todos conclamam amparo e orientação, especialmente nas ordens de seus sentimentos. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Todos nós precisamos de amparo. Quem disser que não precisa, pode apontar o dedo, querido. Você está mentindo. Você está mentindo. Por esse pedacinho que eu marquei, mas todos conclamam amparo e orientação. Porque Todos, na pior dificuldade, Se nós, mesmo aquele que se diz ateu, que diz que não se nós não precisávamos, é verdade, se nós não precisássemos de amparo e orientação, não estaríamos no planeta Terra, estaríamos em Júpiter. Porque muitos vieram de lá para nos ajudar, né? Depois eu vou querer saber dessas pessoas que vieram de Júpiter, o que elas vieram nos ajudar aqui. Quero saber. Ah, tem ajuda, olha lá. Tá vendo? Viu? Aí, Me ajuda para fazer café. Deus do céu. Mas era isso que você tinha marcado? É. Ah, tá certo. Então é isso aí. Vamos em frente aqui, então. Página 49. É na 49 que nós vamos agora. Não. Cadê? Está aqui. Eu marquei esse, não se educa espíritos em balão. Perfeitamente. Não se educa espíritos embalando-os na cantiga da desesperança, da enganação, ou apenas lhe dando pão brinquedo. Por isso é que na infância é que nós temos que estar atento. Comportamento, quais são as tendências, para já ir ali tentando corrigir. Porque na infância o espírito ainda está mais desencarnado do que encarnado. Então você tem mais facilidade de lidar com ele, né? Porque ele, de qualquer maneira, ele está preso a um corpo onde ele ainda não tem todas as condições de exprimir todas as condições mentais, digamos assim. Então você tem condição de ir corrigindo. Agora, quando ele ganha a puberdade, a adolescência, porque na adolescência há uma crise entre as orientações recebidas na espiritualidade e aquela que você está dando. O adolescente começa a ter crise, principalmente quando a orientação que você está estimulando é contraditória àquela recebida na espiritualidade. As pessoas têm que ler. Por isso tem livros falando só da adolescência, inclusive da própria Joana, porque ali é um momento de crise do espírito. Ali é praticamente como se ele tivesse concebido toda a reencarnação, não é? E ele ainda tem vivo em si, como todos nós temos, né, o que foi recebido na espiritualidade, aquilo que ele realmente é, os sentimentos dele, e você começa a dar contra aquilo. Não pode isso, não pode aquilo, não é por aí o caminho. Não pode aí. Aí você entra em choque. Por que eu não posso? Ele é um espírito, ele tem a sua individualidade. Por que meu pai e minha mãe estão dizendo que eu não posso? Como eu não posso? Eu posso. Porque embora ele possa não expressar, mas ele sabe que tem a sua individualidade. E na individualidade de ninguém, de qualquer um, ninguém manda. Quem manda é a própria individualidade, né? O fato de estar filho não quer dizer que ele tem que ser subjugado pelo pai. Não é por aí.
quer dizer que ele tem que fazer tudo que o pai quer, como tem muitos pais, né? Você vai estudar para isso, tem que se formar nisso. Toda madrugada. Não, mas eu quero ser lixeiro. Não, mas você tem que estudar para ser médico. Não, o cara quer ser lixeiro, deixa ele estudar o que ele quer, pô. Certo? Mostra para ele, tudo bem, mas você vai ser um bom lixeiro. Você vai ter que ser um lixeiro educado, fazer todo o trabalho. É isso que tem que ser. A coisa é por aí. Mas aqui, entre nós, né, tem aquele ato de grandeza, a materialidade funcionando. Não, porque meu filho é isso. Porque meu filho é isso. Meu filho é presidente da República. De repente, que presidente da República é teu filho? É igual aquele, tem um problema sério. Tem que ter cuidado. Né? Meu filho vai ser governador do estado do Rio de Janeiro, não pode ser igual aqueles, né? Problema sério, hein? Olha aí, o governador. Problema sério. Então, é isso que nos está falando. É preciso educá-los dentro da verdade, para que compreendam sua ambientação reencarnatória, seu fato do espírito, que formam conjunturas básicas de seu planejamento reencarnatório. É isso. Porque muitas vezes o espírito nasce num ambiente pobre, paupérrimo, tem que mostrar para ele porque está ali. Aqueles pais têm que ser compreensíveis consigo mesmos da situação que vivem, para poderem passar esse sentimento para o filho. Mostrar-lhes por que realmente eles estão naquela condição e que precisam usar aquela condição da melhor forma possível. Eu já contei aqui o estado de uma senhora que frequentava a casa espírita que mamãe frequentava. É isso. É isso. Tem que ser assim. Quer dizer, veja a consciência dessa senhora que vocês ouviram, não é? Veja a consciência espiritual dela. Ela não tem nem um pingo de apego à materialidade, nem um pingo de apego, muito pelo contrário. Ela estava totalmente agindo espiritualmente, vendo o outro como espírito, e dando de si, e nem trazendo para si, muito pelo contrário. Ela pedia para você, mas não pedia para ela. E ela precisava, se ela quisesse ter um pouco mais de conforto para ela própria. Veja que é sensacional ver um espírito reencarnado agindo dessa forma, dessa maneira. Né? Coisa que nós não fazemos ainda. Né? Nós nos sentimos incomodados com uma série de coisas, queremos ter, não é? Então, está aí. Né? É preciso educá-los dentro da verdade. Quer dizer, dentro da verdade, dentro da própria situação que vive. Por que você está vivendo assim? Por que eu sou teu pai? Por que eu sou tua mãe? Evidentemente, levando essa mensagem dentro de determinados critérios, a modo de que ele possa compreender e entender, e de acordo com a idade, né, que estiver assumindo do corpo material. Né? Temos que ver isso, né? Não vai se falar com uma criança como se estivéssemos falando com um adolescente, com um adulto. Né? E também não vai se conversar com um adulto como se estivéssemos falando com uma criança, se bem que às vezes é preciso. Né? Se bem que às vezes é preciso. Não é? Dependendo do conhecimento que a pessoa tenha, né? Você de repente tem que conversar com ela em termos mais leves, porque senão ela pode até se ofender. Para que compreendam a ambientação reencarnatória. Olha como é importante a ambientação reencarnatória. Compreender por que levar uma mensagem que aquele ser compreenda por que ele vive ali, por que aquele é o ambiente, por que ele é o pai, por que ele tem esses amigos, por que as coisas estão acontecendo. Tudo isso dentro da faixa etária em que ele estiver. Aquele espírito estiver, da faixa etária material, até a faixa etária espiritual.
seu fato do Espírito, ele compreenda o porquê que aqueles problemas estejam acontecendo, que é o fato do Espírito, né? Aquelas situações do momento representam o fato do Espírito, o que foi programado, o que está na sua pauta, no seu planejamento reencarnatório, que ele é capaz de resolver, mostrar para ele que ele é capaz de resolver, mostrar para ele que ele é capaz de passar por aquele problema, por aquela dificuldade. Ele tem capacidade suficiente para aquilo, e jamais fazer com que ele perca as esperanças, né? Perca a vontade, tudo isso que formam conjunturas básicas do seu planejamento reencarnatório. Então é saber levar para esse ser esse processo, mostrar o porquê ele está passando naquele momento, por que ele está passando aquilo naquele momento, naquela vivência, naquela existência. Tudo isso requer conhecimento dos pais. E pais espíritas que eu conheço, que não entendem nada disso. Aí dá vontade de me perguntar: você é espírita? Você é espírita mesmo? Outro dia foi. Eu coloquei alguma coisa falando sobre aquele espírita e ao espírita, né, que se diz espírita, e ao que cuida do espiritismo, e ao espírita que é evangelizado. É diferente, né? É diferente. A maior parte dos espíritas, eles simplesmente seguem o espiritismo, mas não são evangelizados. Não há evangelização. Quando nós somos evangelizados, ou estamos em caminho de nos evangelizar, a gente tem um comportamento completamente diferente, porque você olha o outro diferente, você vê o fato que está acontecendo diferente, você vê as coisas acontecendo diferente, você vê a situação que você atravessa no teu estado diferente, você olha o governo diferente, de forma diferenciada. Por que está acontecendo isso? Por que esse governo está dessa forma? Você sabe por quê. Você tira conclusões do porquê. Tudo acontece de acordo com as nossas necessidades, uma necessidade coletiva. Evidentemente que dentro dessa coletividade existem as exceções, mas essas exceções, elas compreendem o porquê da situação. Então não se lamentam com a situação, não ficam se doendo com a situação, porque compreendem o porquê. E compreender o porquê é muito importante. Por exemplo, nós estamos vivendo agora aqui um porquê, e estamos conversando com a clínica. E aí, o que vai acontecer em janeiro? O que vai? Não sei. Mas a gente fica, né, tentando arranjar maneiras. Se acontecer assim, assado, a gente fica, né, projetando formas e maneiras, de repente, de não perdermos o caminho. Mas a gente não vai ficar lamentando: caramba, que coisa, vai ser uma coisa horrível isso, né? Não, nada disso. São as necessidades que temos. Então a gente começa a botar inteligência para funcionar, né? Até ver, de repente, um outro lugar, se for o caso, se houver essa necessidade, né? A gente começa, mas sem desespero, compreendendo os porquês. E muitas vezes nos perguntando: mas por que não utilizam lá em cima para fazer o que vão fazer aqui? Por que nós que temos que sair daqui? A gente se pergunta, né? Mas lamentar. Muito bem, chegamos ao final. Chegamos ao final. Já temos 5 minutos. Então, se falta 5 minutos, em 5 minutos, podemos fazer muita coisa em 5 minutos? Sim. Podemos ou não podemos? Sim. E um segundo? Também. E em meio segundo? Também.
E um 12º? Bom, aí já começa a ficar muito rápido. É tempo que a gente não consegue ver, né? É tempo que a gente não consegue ver. Oh, muito bem. Nenhum espírito, olha aí, nós estamos na página 50, agora na 50. Vejam se da próxima vez vocês tragam alguma coisa para a gente, né? Nenhum espírito, cadê? Ah, cadê? Nenhum espírito programa uma reencarnação para matar, para roubar ou praticar qualquer outro tipo de infração às leis divinas. Ele sempre quer construir o melhor, mesmo nas reencarnações compulsórias e expiatórias. Essas reencarnações, que parecem difíceis, são dádivas oferecidas pelo Pai, oportunidade de reparação e reajuste com as leis divinas. Nós sabemos disso, né? Sabemos perfeitamente disso, né? Ninguém faz uma reencarnação, promove uma pauta reencarnatória, uma programação. Não, vou reencarnar para poder matar fulano, ciclano, vou roubar. Isso aí são desajustes mesmo dos espíritos quando eles se veem na matéria e esquecem completamente. São espíritos rebeldes mesmo. Tem muitos ainda assim, né? Nós estamos vendo isso, nós temos isso aí para ver a todo dia, a todo instante, né? E a maior parte desses espíritos que estão cometendo esses atos, como você falou, tacando fogo, esse veio do exílio, reencarnaram aí, um monte deles, estavam no exílio. Veja, já saíram da terra há séculos, foram para o exílio. Meu maninho, não dá para você ficar aqui. Aqui está difícil para você despertar. Então eu vou colocar você naquele mundo lá para você despertar. E não despertaram. E não aprenderam. Vão voltar para o exílio. É por isso que tem espíritos que não reencarnam há mais de 10.000 anos. Imagina. E para você, no processo evolutivo criado por Deus, você tem necessidade de reencarnar. Está no livro dos Espíritos. Você tem que reencarnar. E você ficar sem reencarnar 10.000 anos? Tem espíritos que são rebeldes demais. Tem espíritos que estão adormecidos, até tentar um equilíbrio mental, porque não podem ter a consciência viva. Então fica adormecido aí, meu filho, para ver se esses neurônios tomam uma melhor posição. Neurônios espirituais, viu? Brincadeira. Por isso tem espíritos que desencarnam, que estão numa situação tão deplorável que também são adormecidos, até poderem despertar. Situação difícil, né? Mas acontece. Nós vamos parar aqui e voltaremos a esse quadro no nosso próximo encontro, né? Se Jesus nos permitir. E Jesus nos permite. Ele quer que cada um de nós evolua sempre muito mais, para podermos também fazer muito mais por si próprio e pelo outro. E então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e vamos agradecer por esse momento que aqui passamos, procurando conhecer um pouco mais, procurando penetrar um pouquinho mais nos porquês da vida, da existência, conhecendo-nos um pouquinho mais, a modo de podermos ter melhores ações, melhor comportamento, melhores pensamentos. Porque quando tudo isso acontecer, certamente o outro
será sempre o nosso maior objetivo. O outro será sempre o nosso maior tesouro. O outro será sempre aquele para o qual estaremos voltados na ajuda, na paz, na felicidade. E se nós estivermos assim, com esse comportamento, é porque certamente nós já nos encontraremos nesse bálsamo divino. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos convivendo com o Teu Evangelho, procurando aprender um pouquinho mais. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos rodeiam, que nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos. Querido Eurípides, quanto agradecimento, é muito, é enorme. Não temos a dimensão, não temos como constituir a dimensão do nosso agradecimento, porque ainda somos muito pequeninos para esta construção. Podemos dizer muito obrigado, meu irmão, por tudo que tens nos ofertado. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.